Então, nós vamos utilizar o PowerPoint, ok? Bom, hoje nós vamos fazer aqui a análise de 1 Coríntios 16, de 1 a 3. E aí eu começo com uma pergunta. Essa reunião seria uma comemoração dominical? Eu tenho lido bastante a respeito disso. Existem muitos teólogos que advogam que essa reunião ela foi uma reunião dominical. Eu não sei se vocês observaram, mas durante esse período nós estudamos as 3 principais passagens do Novo Testamento que são utilizadas por aqueles que advogam a observância do domingo em lugar do sábado, como sendo passagens que indicam isso, né? Então, nós lemos aí, por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 7, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e hoje nós vamos analisar 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Essas 3 passagens, elas são indicadas pelos teólogos que defendem a observância do domingo em lugar do sábado, como sendo corroborativas deste fato. Então, hoje a gente vai analisar esta passagem. Bom, vamos lá, então. Ok, vamos lá. O texto está aí, se você quiser ler na sua Bíblia, você pode ler na sua Bíblia, mas eu coloquei o texto aí já para poder ser mais prático, né? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aproverdes. Desculpe, aquele que aprovardes. Se você quiser, você pode ler numa versão também um pouquinho mais moderna, né, uma versão contemporânea, mas esse aí eu tirei aí da revista e atualizada no Brasil. Então, vamos ver aqui alguns fatos que devem ser levados em consideração quando nós analisamos esse texto. Tá? Eu coloquei aqui, enumerei. Primeiro, não existe no texto nada que sugira assembleias públicas, porque Paulo, ele diz assim, cada um de vós ponha, no primeiro dia da semana, cada um de vós, katamia sabaton, ou seja, no primeiro dia da semana, ou no primeiro do sábado, ekastos rimon, cada um de vós, para autu. Esse para autu quer dizer em si mesmo, para si mesmo, consigo mesmo. Titeto. Titeto significa colocar. Colocar. Tesaurizon, ou seja, em tesoure. Titeto. Tesaurizon, quer dizer, em tesoure, guarde, ajunte, colete, é isso que o texto está dizendo. Então, você vai coletar. Então, o texto não dá ideia de uma coleta pública, dá ideia de uma coleta que você vai fazer, você vai entesourar. Então, cada primeiro dia da semana, você vai pegar e você vai guardar o valor para que não se faça coleta quando ele for. Então, ele está pedindo para você, no primeiro dia da semana, você juntar aquilo que você vai levar para entregar na igreja, para entregar para o benefício da obra de Deus, àqueles que precisam. Segundo ponto, a separação de fundos deveria ser feita por cada um individualmente. Terceiro, o dinheiro devia ser entesourado, inclusive eu coloquei aqui em amarelo entesourado, porque é a expressão que é utilizada ali no grego, né? Em cada casa, até que o apóstolo viesse buscá-lo. Falamos já a respeito disso. Aquilo que havia sido armazenado poderia rapidamente ser disponibilizado para a entrega. Então, esses pontos eu coloquei ali, você pode ler numa outra versão, enfim, né? Bom, alguns alegam que naquela ocasião não havia tesouraria na igreja. Não havia tesouraria, então por isso é que ele mandou guardar em casa. Negativo, tá? Não é nada disso. Por quê? Quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 6, você vai observar que os apóstolos escolheram diáconos para que eles pudessem cuidar das mesas, ou seja, para que eles pudessem cuidar dos negócios da igreja local, inclusive das ofertas. Inclusive, Estevão é mencionado ali como sendo um desses diáconos, exatamente para poder cuidar das coisas da igreja.
Então, a igreja deveria ter competência para enviar donativos a Jerusalém. Eu quero convidar você para ler comigo aqui 1 Coríntios 16, 3 e 4. Pegue aí a sua Bíblia. Eu não coloquei esse texto aí, mas a gente vai dar uma verificada aqui, né? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 16, 3 e 4, que é a continuidade, né, do que nós estamos vendo aí. 1 Coríntios 16, 3 e 4, que é seguindo o texto que nós acabamos de ler, né? E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas em Jerusalém, aqueles que aprovassem. Então, ou seja, aqueles que a igreja aprovassem deveriam levar esse valor para Jerusalém. Então, notem que a igreja tinha, sim, uma tesouraria. A igreja tinha pessoas responsáveis que pudessem fazer esse trabalho de traslado do dinheiro. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, isso aí realmente mostra que a igreja já tinha um certo nível de organização e pessoas que podiam transportar esse dinheiro, manipular esse dinheiro e tudo mais. Né? Outra coisa, alguns alegam que naquela ocasião ainda não havia lugares de culto. Né? Não havia, por exemplo, assim, a igreja, uma assembleia e tudo mais. Né? Alguns advogam isso, né? Que não havia ainda lugares de culto. E nós vamos observar que isso também não é uma realidade. Havia, sim, lugar de culto. O fato dele mandar guardar o dinheiro em casa não é porque não houvesse lugar de culto. Então, nesta mesma epístola, o apóstolo Paulo alega o seguinte, ele diz assim, quando vos reunis como igreja, se você quiser, você dá uma checada aqui, 1 Coríntios capítulo 11, verso 18, a gente pode dar uma olhada aí, é sempre bom conferir, né? 1 Coríntios capítulo 11, é aquele episódio lá da Santa Ceia, verso 18. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Então, ele fala aqui reunir na igreja. É claro que essa igreja, na época de Paulo, não eram esses templos suntuosos, essas igrejas muito bem desenhadas, eram casas que tinham condições de abrigar os irmãos ali que moravam naquela localidade, né? Talvez um terreno grande, um local onde eles pudessem ficar ali reunidos. Né? O verso 20 diz assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, né? O verso 33 diz assim, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, e o verso 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Então, aqui ele fala sobre uma reunião que é feita fora de casa, na congregação, e uma reunião que é feita em casa. Então, nós temos aí as duas modalidades. Então, havia, sim, casa de culto. Né? O Dr. William Barclay, eu tenho alguns livros dele aqui, ele foi um dos maiores especialistas da língua grega que eu conheci. Ele faz o seguinte comentário, Paulo usa nada menos que 9 diferentes palavras para descrever esta coleta. Então, vamos ver aqui as palavras. Vamos ver aqui, koinonia, ele usa a expressão companheirismo. Está lá em 2 Coríntios 8, verso 4, 9 e 13. Ele usa também diaconia, que significa serviço. 2 Coríntios 8, 4, 9, 1, verso 12, verso 13. Usa a palavra liturgia, que significa ministração, 2 Coríntios 9, 12. E usa prosfora, oferta, Atos 24, 17, que são termos explicitamente litúrgicos associados com o serviço religioso. Ou seja, Paulo, de fato, ele trata com essas palavras de um serviço religioso. Havia serviço religioso. Então, aquela coleta que ele manda separar em casa, ele está mandando separar em casa, não é porque não houvesse serviço religioso, não é porque não houvesse lá uma congregação. Não é isso. Ok? Então, aí a gente já entende esse ponto. Né? Bom, uma outra questão que... Assim, ao abordar essa questão, nós temos aqui pessoas, nem todas as pessoas aqui são guardadoras do sábado, tem muitas que são observadoras do domingo. E elas podem pensar que eu estou fazendo uma defesa da observância do sábado. Não é isso. Eu tenho procurado mostrar que não há base no Novo Testamento para uma observância do primeiro dia da semana. É isso que eu estou procurando mostrar.
Não que eu esteja fazendo uma defesa do sábado. A gente pode até procurar tentar defender uma observância de outro dia que não seja o sábado, só que a gente não encontra isso nas Sagradas Escrituras. Então, dá a impressão que eu estou querendo defender uma posição, mas não é isso. Eu queria que a gente olhasse com olhos acadêmicos, com um olhar mais perscrutador, exegético. Não é? Então, ele diz assim, por que eu estou dizendo aqui não se trata de um culto dominical? Então, vejo que a recomendação de Paulo para fazerem uma coleta, em particular, como nós vimos lá, em lugar de uma coleta coletiva congregacional domingo, sugere que, em tal dia, nenhum serviço religioso público e habitual fosse dirigido. Por quê? Se naquele dia fosse um serviço público habitual, que eles estivessem acostumados e ali recolher as ofertas e tudo mais, ele não diria que é para poder ir guardando em casa e juntando até que ele fosse. Ora, se era um dia religioso, ele já deveria estar lá, ele deveria estar recebendo essa coleta, né? É para a gente parar e a gente pensar, tá bom? Se Paulo considerasse o primeiro dia, esse é um outro ponto, se ele considerasse o primeiro dia da semana como dia cristão de culto, presumivelmente ele teria designado tal dia como dia do Senhor, Curiaque Remera. Porque Paulo não usa em nenhum lugar essa expressão Curiaque Remera, só que é muito curioso que ele usa a palavra Curiacós, do Senhor, para se referir a Deipinon, ou seja, para se referir à ceia do Senhor. Então, ele poderia dizer Curiacós Deipinon, Curiaque Deipinon, Curiacós Deipinon. O fato dele conhecer essa expressão do Senhor e não fazer essa aplicação ao dia do Senhor mostra que eles não utilizavam de forma alguma eles não davam essa conotação a esse dia, o primeiro dia da semana, como sendo um dia sagrado, assim como a Santa Ceia era do Senhor e era sagrada. Então, de fato, ele usa essa mesma expressão em 1 Coríntios 11, versículo 20, aquela situação da Santa Ceia, para designar o nome e a natureza da ceia do Senhor. Então, se o apóstolo houvesse feito isto, então a reivindicação de que a ceia do Senhor deu tanto o seu nome como o seu culto ao dia do Senhor, pareceria totalmente plausível. Então, se Paulo chamasse o primeiro dia da semana de dia do Senhor, então nós teríamos a convicção de que realmente o domingo teria passado a ser um dia especial no lugar do sábado. E mesmo assim, nós teríamos algumas dúvidas, né? Porque algo que foi estabelecido no meio de trovões, de chamas, ali dentro dos 10 mandamentos, se houvesse uma mudança, teria que ser alguma coisa assim, bem impressionante, teria que vir acompanhado de um decreto e tudo mais. Mas, enfim, vamos deixar isso de lado. Se Paulo utilizasse a expressão Curiaque Remera para o primeiro dia da semana, isso colocaria uma pulga atrás da orelha, mas ele não utiliza isso. Aí é o ponto. Né? Então, porém, o fato de que Paulo emprega o adjetivo do Senhor Curiacós para descrever somente a ceia eucarística e não domingo, sugere que o termo era conhecido e usado, mas não era, naquela ocasião, aplicado no primeiro dia da semana. Ele vai ser aplicado, sim, só na era patrística, depois da era apostólica, muito depois, já no período em que a igreja já vai sofrer um processo de apostasia e tudo mais. Não é? Agora, em que ocasião era celebrada a ceia do Senhor? Esse é um outro ponto. Por quê? Porque os advogados do primeiro dia da semana, do domingo, como sendo um dia sagrado, eles dizem que neste dia era utilizado, então, a Santa Ceia, era feita a Santa Ceia costumeira, a Eucaristia, acontecia ali como um dia sagrado. Nós vamos observar que isso também não é uma realidade, isso também não tem nada a ver com o Novo Testamento. E Paulo deixa essa questão da Santa Ceia, sobre em que dia ela deveria ser celebrada, deixa de maneira indefinida. Eu vou citar para vocês aqui, olha, 1 Coríntios 11, verso 18, verso 20, verso 33, verso 34, diz assim: porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte eu creio, quando vos reunis na igreja. Então ele fala quando, ele não diz qual é o dia, né? Ele não está falando de horário, ele está falando quando vos reunis na igreja. Agora você vai para outro verso. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, vamos para um outro texto. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai pelos outros, etc.
Agora, o verso 34. Se alguém tem fome, como em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Então, ele fala de reunião, mas ele não, aqui, se o domingo realmente fosse um dia especial, um dia para celebrar a Santa Ceia, ele diria assim, no dia do Senhor, quando vos reunirdes, e isso não existe, isso é completamente inexistente no texto de Paulo. Então, por exemplo, aqui também em 1 Coríntios 14, 23 e 26, ele diz assim, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, o verso 26, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, não tem salmo, então, quando vos reunis, ele deixa indefinido. Ele não fala da época, ele não fala quando deveria ser essa reunião. Possivelmente, a Santa Ceia era celebrada em dias e casas diferentes, cada semana. Não tinha propriamente um dia certo, tendo em vista as chamadas assembleias noturnas dos cristãos, elas eram olhadas, elas eram consideradas por reuniões de etéria. Essa etéria, essa expressão, significa reuniões de sociedades ilegais que era proscrita, que era proibida naquela época pelo imperador, porque as pessoas elas se reuniam com finalidade política. E o imperador não queria isso, né, para evitar a questão da conspiração e tudo mais. Né? Possivelmente, então, para evitar isso, o apóstolo Paulo não fala nomes de lugar e nem de dia e tudo mais. O governador, eu estou falando aqui de Plínio, o governador pede instrução ao imperador quanto ao procedimento a seguir ao processar os cristãos. Relata que descobriu sobre a culpa dos cristãos por intermédio de longos interrogatórios sobre o emprego da tortura. Isso está aqui nesse livro, tá bom? Esse livro aqui ele foi traduzido, né? Letters of the Young Pliny, cartas de Plínio o Jovem. Ele diz assim, por intermédio de longos interrogatórios sobre o emprego da tortura. Declara que os cristãos, em um dia designado, stato die, costumavam se reunir antes do romper do dia para um serviço religioso. Mais tarde, no mesmo dia, aparentemente à noite, reuniam-se novamente para participarem de alimento comum e inofensivo. Então, acrescenta, de todas estas coisas, eles desistiram depois do meu edito, que, segundo vossas ordens, proibiu as suas associações. Tá? Então, vejam, deixa eu dar uma checadinha aqui para a gente ver, né? Proibiu exatamente as associações que eles faziam de reuniões. Né? Isso aí é a carta de Plínio para o imperador Trajano. Tá bom? Vamos lá, as etéria, essas reuniões suspeitas, vejam que essa suspeita predominante de que as ceias religiosas dos cristãos eram uma espécie de reuniões com banquetes ilegais, elas possivelmente expliquem essa referência que Paulo faz a essas reuniões de maneira indefinida. Para quê? Para que ele não atraísse a perseguição do Império Romano, para evitar fomento de tais suspeitas. Os cristãos em Corinto bem podem ter mudado de semana em semana, tanto o dia quanto o local da celebração da Santa Ceia. Por isso é que fica definido. A gente não vai encontrar, assim, nessa era paulina, dizendo que a Santa Ceia deveria ser feita neste aquele lugar, não é? Possivelmente por causa disso. Então, as reuniões cristãs elas se tornaram suspeitas de etéria, porque partilhavam de uma semelhança muito óbvia com essas reuniões que eram feitas por subversivos de verdade, por aqueles que queriam realmente derrubar o governo. Né? Trajano, aí você tem aí 117, 138 anos Domini, ele indeferiu o pedido de Plínio. Plínio, por exemplo, ele queria organizar o corpo de bombeiros na cidade dele, ele queria que ali na Nicomédia que houvesse, então, um corpo de bombeiros para poder evitar que a cidade incendiasse e tudo mais, se organizasse para poder apagar o fogo que surgisse e tudo mais. E ainda assim, o imperador indeferiu. Por quê? Porque ele tinha um temor muito grande do surgimento de insurreição. Então, veja que a coisa era muito séria e possivelmente por isso, então, Paulo deixa a questão assim indefinida.
Bom, com relação ao Dia do Sol, vamos voltar à questão do Dia do Sol. O Dia do Sol se popularizou muito cedo em Roma, porque os piratas que foram trazidos por Pompeu da Pérsia foram que introduziram o mitraísmo em Roma e acabou se popularizando muito. E aí nós vamos ver um crescimento muito grande, porque o Deus Sol de Mitra acabou se popularizando praticamente em quase todas as terras pagãs daquela época. E você vai ver, por exemplo, na era constantiniana, Constantino era um devoto adorador do Sol. E o Dia do Sol era o primeiro dia da semana, que os cristãos passaram a chamar de domingo. Então, se os cristãos da Bitínia já se reunissem regularmente no domingo, teriam confessado ao revelarem o restante de suas atividades de culto. Então, algumas décadas depois, cerca de 150, nós estudamos isso aí, vocês se lembram, quando nós falamos sobre a era patrística, sobre Justino Marte, que ele explicita e enfaticamente informa o imperador que os cristãos se reuniam no dia do sol. Aparentemente, Justino Marte falou isso para poder criar um clima de simpatia entre os cristãos e o império. Por quê? Porque o domingo, o primeiro dia da semana, era um dia oficial do Império Romano. Isso criaria um laço de simpatia. Agora você veja que coisa interessante de se observar. Se Plínio, né, o Plínio jovem, ele tinha uma certa simpatia pelos cristãos. Ele não queria que os cristãos fossem injustiçados, porque ele entendia que os cristãos faziam muitas coisas boas e que eles eram acusados falsamente. Plínio tinha plena consciência disso, ele sabia disso. Então, se ele houvesse descoberto, se fosse o caso de que os cristãos se reuniam no dia do sol, ele certamente teria relatado isso ao imperador Trajano, porque isso criaria uma espécie de um laço de simpatia. Por quê? Ele queria evitar que os cristãos eles fossem perseguidos por aquilo de que eles não eram culpados. Então, a fim de apresentar o culto cristão sob uma luz mais favorável, ele certamente teria apresentado, então, ele diz, olha, eles adoram no dia do sol, eles também são adoradores do dia do sol, assim como os romanos e tudo mais. Mas a gente não encontra isso nos escritos de Plínio. Não é? Eu, por exemplo, essa carta 96, eu já li aqui de cabo a rabo, né? Já li várias vezes. É uma carta pequenininha, li outras cartas também, mas aqui na minha fica até marcado direto aqui, porque ele faz referência direta a essa situação aí de perseguições e tudo mais, né? Bom, então, à luz desses esclarecimentos, concluímos que o dia designado de Plínio não é necessariamente sempre o mesmo dia da semana, a menos que fosse o sábado. Então, se fosse o sábado, e Plínio sabia disso, se ele possivelmente soubesse disso, então a omissão de Plínio seria para não prejudicar aos cristãos, porque Plínio sabia que o imperador não gostava dos judeus. Os judeus já haviam se rebelado na Líbia, em Cirene, no Egito, em Chipre e na Mesopotâmia. E os judeus eles estavam virtualmente ligados com o sábado. Se Plínio fizesse menção de que os cristãos se reuniam sempre aos sábados, eles seriam identificados com os judeus, seriam perseguidos, o que Plínio queria certamente evitar. Então, relatar a Trajano que os cristãos se reuniam semanalmente no dia de Saturno, a semelhança dos judeus, teria estimulado o imperador a tomar medidas mais duras, exatamente o que a carta de Plínio desejava desestimular. Bom, por que então, vamos lá, a coleta de fundos no primeiro dia da semana? Esse aí é um ponto que a gente também tem que analisar. Bom, o apóstolo declara o propósito de seu conselho. Ele diz assim, a fim de que não se façam coletas quando eu chegar. Então, ele queria que esse recolhimento de fundos ele fosse feito de maneira organizada, em casa, e quando ele chegasse, então, a oferta já estava toda recolhida, toda separadinha, sem problema. Então, o plano é proposto não para fomentar o culto dominical pela oferta de não-nativos, mas para assegurar uma coleta substancial e eficaz na ocasião da chegada do apóstolo Paulo. Agora, existem aqui 4 características no plano de Paulo. Eu queria analisar essas 4 com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos lá. A oferta deveria ser separada periodicamente no primeiro dia de cada semana. Verso 2, tá? 1 Coríntios 16, versículo 2.
ela deveria ser separada pessoalmente. Ok? Pessoalmente, cada um de vós, verso 2. Privativamente, por si mesmo, como diz o texto, privativamente, é você que vai fazer pessoalmente. E também proporcionalmente, segundo a sua prosperidade. Então, são 4 características nesse projeto, nesse plano que é apresentado por Paulo. Então, a mesma situação vai acontecer em outras ocasiões. Interessante, você vai pegar o texto análogo, né? As expressões, elas são análogas, elas são parecidas. Olha que coisa bem notável, né? Então, tem lá, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Eu peguei na Nova Almeida, né, que é a revista atualizada, terceira edição, que saiu aí em 2017. Lá está escrito assim: e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Nós estamos aqui num outro texto, ele diz assim: e preparassem de antemão. Então, a situação é muito parecida, é você fazer um preparo de antemão, não se está aí chamando atenção para dia nenhum, é você fazer um preparo para você entregar a sua oferta. Em 2 Coríntios 9, versículo 4, agora diz assim: o apóstolo desejava evitar constrangimento tanto aos doadores como aos coletores, aos descobrirem que não estão preparados, eles deviam preparados para a oferta, né? É para evitar o constrangimento. Então, preparem antes, ok? É bem interessante quando a gente vai observando assim, né, que as palavras, como é que elas são assim bem parecidas, né? São análogas, as situações análogas. E aqui o item 3, né? Para evitar tais problemas nesta ocasião, ele recomenda uma ocasião, uma circunstância. Qual a circunstância? O primeiro dia da semana. E um lugar. Qual lugar? O próprio lar. Então, Paulo diz assim: olha, vai começar a organizar a finança? Começa no primeiro dia. Ah, vai começar na igreja? Não, na igreja não. Você vai começar aonde? Em casa. Ok? Seguro isso, né? Então, vamos ver aqui as razões de Paulo. A menção de Paulo do primeiro dia da semana poderia ser motivada mais por razões práticas do que teológicas. Isso é lógico. E aguardar até o final da semana ou do mês para separar contribuições religiosas não é uma coisa segura. A pessoa pode gastar. Se ela tem uma necessidade, ela vai gastando aquele dinheiro que não está separado. Agora, uma vez que ela separa para Deus, né? Ainda mais naquela época, as pessoas tinham um senso moral muito grande, né? Aquilo que é dedicado a Deus, e não mexiam. Como até hoje tem muita gente que é assim. Eu, por exemplo, o dinheiro que é dedicado para Deus é dedicado para Deus, não importa o que aconteça, aquele é de Deus, é de Deus. Então, se você já separa o dinheiro de Deus, você não vai mexer nele. Mas se você não separa, você é tentado utilizar o dinheiro, você pode ficar sem ele quando você for entregar. Então, aguardar até o final da semana ou do mês para separar contribuições religiosas não é seguro, tá ok? Terceiro, no primeiro dia da semana, antes de se planejar qualquer gasto, qualquer coisa, separa-se o que se planejar, o que se planeja dar, aquilo que se planeja oferecer para o Senhor. Quarto, os fundos restantes serão distribuídos de modo a satisfazer todas as necessidades básicas. Isso é muito pontual, é muito pragmático até quando a gente analisa isso, né? O quinto ponto, embora não saibamos qual o significado econômico do domingo pagão, isso a gente não sabe, a gente não tem essa informação. Uma coisa a gente sabe, a gente tem certeza, que os judeus eles não praticavam transações financeiras no sábado. E devemos lembrar que o apóstolo Paulo e os demais discípulos e os demais apóstolos, eles eram judeus. E, segundo o Novo Testamento, todos observavam o sábado. Então, tinham escrúpulos com relação a essa questão. Então, como o costume de guardar o sábado influenciou muitos gregos e romanos, a gente vê isso no Novo Testamento, sendo o último dia da semana, e como o domingo era o primeiro dia da semana, é razoável que Paulo aconselhasse que o planejamento começasse no primeiro dia da semana, logo depois do sábado. Então, terminou o sábado, o último dia, as ofertas já foram entregues, os dízimos já foram entregues, agora começa uma nova semana. Então, no primeiro dia, você já começa a guardar o seu dízimo e as ofertas, aquilo que vai ser entregue para o pobre e tudo mais. Então, esse seria o ponto de Paulo. Então, a fim de que o fundo levantado para a contribuição especial não fosse prejudicada,
para outras prioridades, é que ele, então, aconselha que esse dinheiro seja separado logo no primeiro dia da semana. Ok? Oitava razão. O texto propõe um eficiente plano semanal para garantir uma contribuição substancial e ordenada em favor dos irmãos pobres de Jerusalém. Nona razão. Baseado no próprio texto, não há nenhuma outra razão para a ordem do apóstolo Paulo. Ok? Então, quando a gente procura essas evidências internas, né, e associa isso com o Citizen Laban, ou com o background da época, o contexto histórico, político e tudo mais, a gente chega a essa conclusão de que realmente não se trata absolutamente de uma observância sistemática do domingo, de uma prática de Santa Ceia sistemática no domingo. Isso absolutamente não existe no texto. Ok? Bom, o nosso próximo tema, ou o tema da próxima semana, nós ainda estamos no segundo bloco, tá? Nós vamos agora para o quinto item do segundo bloco, é o que a Bíblia ensina sobre a morte. Então, a partir da semana que vem, nós já vamos sair dessa questão aí do dia de guarda, né? Que acredito que isso já ficou resolvido, e nós vamos, então, agora passar para um estudo de antropologia bíblica. Vamos estudar aí uma série de questões que são assim importantíssimas, né? Sobre o dualismo antropológico, vamos estudar vamos ter que levantar aí alguns dados em Platão e algumas práticas na Idade Média. É um estudo bem interessante. Mas nós vamos cavar fundo na Bíblia, né? Vamos estudar a Bíblia para verificar o que a Bíblia realmente diz a respeito da natureza do ser humano na morte. Nós vamos fazer estudos filológicos também, vamos estudar aí o grego, o hebraico, né, para a gente poder ficar bem espaldado com relação a essa questão. Ok? Então, que Deus nos abençoe a todos, nós possamos aí ficar firmes no estudo da palavra de Deus para termos convicção daquilo que nós realmente queremos, né? E que aquilo que nós realmente queiramos seja consentâneo, combine, seja compatível com a vontade de nosso Deus. Vamos orar? Pai Celestial, a Ti, Senhor, nós te agradecemos, louvamos, exaltamos o Teu nome, pela beleza da Tua santidade. Quero te agradecer, Senhor, por este módulo que nós estudamos até aqui, foi muito bom, levantamos diversas questões, a Tua palavra nos esclareceu muita coisa, mas nós estamos entrando aí a partir da semana que vem em novos estudos e novos assuntos e pedimos a Tua bênção, Senhor. Conceda-nos a Tua graça, dá-nos, a Deus, sempre a iluminação do Teu Espírito para entendermos cada vez mais a Tua vontade. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que Tu também visites os nossos doentes. Doutor Rina tem relatado alguns amigos que estão doentes. Eu tenho aí a família do pastor Elino. Estão precisando muito de Ti, porque estão com Covid. A irmã Ana Maria, que para mim é mais do que uma irmã na fé, é uma irmã como se fosse uma irmã de sangue, uma pessoa que eu amo muito também, está também internada e já há bastante dias. Eu peço a Ti, meu Deus, que Tu nos abençoes, ajude, proteja, Senhor, a Tua igreja, proteja os Teus filhos, tenha misericórdia de todos, Senhor. Todos, todos. Eu te peço, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor.